Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele encontro nosso semanal, onde nós convidamos pessoas importantes, interessantes, para conversar conosco aqui sobre os mais diversos assuntos. E nesses tempos de pandemia, nesses tempos, nessa quadra de vida de todos nós tão difícil, eu devo dizer que nós temos dificuldades em trazer pessoas para o estúdio, pelos mais diversos motivos, mas o principal deles é esse receio de contaminação e de que possa, dessa vinda aos estúdios, essa saída de casa, possa trazer para eles grandes dificuldades. Hoje nós chamamos um advogado aqui do nosso meio, um advogado de grande prestígio na área de saúde, mas que também foi alcançado pelo coronavírus, foi alcançado e passou momentos de grandes dificuldades, ele se assustou, ele vai dizer aqui para a gente, ele se assustou quando ele se viu enlaçado, naquele encaminhamento tenebroso que o coronavírus o conduziu, esteve hospitalizado, mas graças a Deus, devemos dizer, ele se recuperou, ainda hoje se ressente, Ainda hoje se ressente do mal que o alcançou, ele vai explicar para a gente. Eu me refiro ao doutor José Tenório Gameleira, grande advogado, como já falei, e que vem aqui conversar conosco. Doutor José Tenório Gameleira, Tenório para mim, eu chamo Tenório pela amizade que nos une. Eu quero lhe dizer da nossa satisfação em tê-lo aqui, no nosso estúdio, para bater esse papo. E quero deixá-lo à vontade para a gente conversar sobre os mais diversos assuntos, sem uma pauta fixa, ok? Então, eu queria deixá-lo já à vontade para uma primeira consideração, qualquer que seja, para os nossos telespectadores. Por favor. Inicialmente, agradecer o convite para que a gente possa bater um papo aqui e levar informações à população e dizer que é uma satisfação. A satisfação é minha, não me tira essa satisfação. A satisfação é minha. Então, é uma satisfação vir aqui prestar alguns esclarecimentos e o principal, quem tem informação tem tudo. Claro. Então, isso é muito importante para que as pessoas, principalmente nesse período de pandemia, saiba os direitos que têm, principalmente aqueles que são usuários de plano de saúde. E como você bem colocou, esse período de pandemia é um período muito difícil. Ele traz consequências não apenas fisiológicas, mas também as consequências psicológicas também. E econômicas também. E econômicas, sem a menor sombra de dúvida, porque esse isolamento, ele traz alguns ensinamentos para todos nós, desde a não presença física e os meios virtuais que a gente agora está se comunicando. Então, eles são muito importantes e, de certa forma, quebra muitos paradigmas para todos nós, Já aproveitando essa sua menção sobre esse trabalho à distância, eu vou chamar de trabalho à distância, como é que está sendo a atividade advocatícia nos dias de hoje? Como é que você faz? Vamos conversar um pouco sobre isso. Qual é o apanhado que você faz com fóruns e o tribunal fechados? Está sendo um aprendizado fantástico. Veja. Você continua advogando? Sim, continuo fazendo teletrabalho. Sim. O Tribunal de Justiça de Alagoas, bem como outros tribunais, estão disponibilizando as ferramentas tecnológicas para que possamos fazer audiências, julgamentos, enfim. É super importante. Agora, como eu disse, quebra paradigmas que você está acostumado com aquela audiência presencial, com aquele julgamento presencial. O olho no olho, Olho no olho, mas ele está sendo uma experiência até positiva. A produtividade
ela vem sendo bastante satisfatória, né? Então, assim, acredito que mesmo após esse período de pandemia, em que a vacina me parece que está próxima, nós vamos tirar muitas lições. Inclusive, na parte do próprio trabalho, a gente vai ter alguns ganhos bem interessantes. E me parece que até o próprio Tribunal de Justiça vem estudando algumas formas de até manter algumas necessidades que hoje nós temos, tanto de julgamento como de audiências, enfim. Eu acho que, agora, o nosso cliente, ele se ressente muito, porque o primeiro contato no escritório, o cliente gosta olho no olho, conversar. E então, assim, até a própria cultura. Você está recebendo cliente no seu escritório? Então, eu como tive a Covid e a minha foi muito grave, até agora todos os meus atendimentos e contatos estão sendo feitos via telefone, via Skype, WhatsApp, enfim. Então, eles se ressentem muito, mas eu tenho que ter um certo cuidado, como você bem colocou. Nesse período do mês de maio, eu passei um mês inteiro, tive um problema muito grave, né, da Covid, e assim, tive uma boa assistência médica, tenho um irmão que é médico, uma prima que é médica, que me conduziram o meu tratamento, e assim, graças a Deus e a eles, né, tive uma condução muito boa e me recuperei. Eu vou querer tratar desse assunto especificamente no segundo bloco, vou querer mergulhar. Mas já posso adiantar para os telespectadores que eu sei do seu receio hoje, eu sei porque eu tenho conversado contigo, e toda cautela é pouca, né? Todo cuidado é pouco, né? Essa doença, ela é muito traiçoeira, digamos isso. Vamos chegar lá, eu vou querer conversar sobre ela. Voltando ainda para o assunto da atividade advocatícia, meu caro Tenório, como é que está se dando essa questão de documento? Um cliente te procura a primeira vez. Isso. Para ingressar com uma ação. Essa questão da entrega de documento que você precisa, como é que está se dando isso, hein? É uma questão muito interessante, porque muitas vezes eles ia no escritório, entregava o documento físico, claro. E lá eu escaneava, porque o Poder Judiciário, já há um certo tempo, os processos são digitais, não tem papel. Isso. Então, eles... Não, mas olha, eu queria entregar... Eu digo, olha, você pode até tirar uma foto pelo WhatsApp e mandar, que a gente converte, enfim. E eles têm uma certa dificuldade, porque, assim, eles gostam ainda, o olho no olho, mostrar o documento, enfim. Mas a gente vai sensibilizando e mostrando a necessidade, esse período de pandemia, de se proceder dessa forma. Até resguarda o próprio cliente, porque nesse deslocamento ele pode contrair a Covid. Então, principalmente, eu que faço muito saúde, a parte de saúde, então eu tenho muitos clientes idosos. Então, eles assim... Principalmente os mais idosos, é que tem uma maior dificuldade em aceitar esse tipo de comportamento. Nós temos um amigo comum, que é o doutor Eduardo Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães. Ele esteve aqui conosco e ele foi peremptório. Hoje o vírus está em todo canto, em todos os lugares. Eu até fico imaginando, não vi falar ainda, né? Mas quando eu trabalhei em Água Branca, quando eu fui juiz, exercia magistratura em Água Branca, e isso bem no iniciozinho dos anos 90, havia um município bem pertinho, chamado Pariconha. Eu não sei se Pariconha já chegou lá. Tem até essa curiosidade de saber se já teve algum caso ou dois em Pariconha, porque eu acho difícil chegar o vírus por ali, viu? Mas o Eduardo disse que ele já está em todos os lugares. Todos os lugares. Então você tem que ter todo o cuidado. Você tem andado com álcool gel no carro? Como é que tem sido a sua vida? Então, eu ando, no meu carro tem o álcool gel, não é? Tem uma máscara também, até para cumprir as determinações legais. Você tem uma máscara? Uma? Não, no meu carro sempre eu tenho máscaras. Eu que não estou com tanto medo assim, tenho 5.
Eu não tenho, honestamente, eu não tenho tanto medo assim. Não quero me contaminar. Mas eu comprei outro dia 5 de uma vez só. Aí realmente... mas lá em casa sempre tem muitas, né? Certo. Porque todos têm medo de... Você não pode economizar, né? Não. Realmente economizar na máscara não é uma boa escolha, digamos assim. Mas, enfim, essa doença é uma doença que requer muitos cuidados, né? E, principalmente, você ter uma boa assistência médica. Se não tiver, está liquidado. Tenório, a nossa OAB está dando apoio aos advogados? Então, a OAB está, sim, dando apoio. Inclusive, muitos advogados que perderam... todos nós perdemos rendimentos e a OAB, principalmente aqueles advogados que estão iniciando, eles estão dando ajuda a esses advogados, inclusive tem um valor que eles estão ofertando. E uma coisa interessante, nesse momento de pandemia também, eles fizeram os canais diretos com os bancos para a questão de alvarás e de questões também de atendimento ao advogado, quando vai ao OAB e precisa, por exemplo, fazer alguma consulta, e inclusive até utilizar o espaço físico da OAB para fazer algum atendimento. Uma outra questão que a OAB vem dando um apoio fantástico, as audiências no Tribunal de Justiça, que tem um sistema próprio, existem umas credenciais para que você possa se inserir naqueles julgamentos. Então, o Tribunal de Justiça, junto com a OAB, distribui 50 credenciais para que os advogados possam se habilitar para fazer suas sustentações orais. Certo. E lá, o setor de informática lá também dá um apoio fantástico. Só para você ter ideia, quando a gente se inscreve e tem a credencial e se inscreve, um funcionário da OAB liga na véspera: olha, doutor, o senhor tem uma sustentação para fazer dia tal, é o sistema Policom, que tem que fazer assim, tem que fazer assado, explicando os caminhos, né? Explica os caminhos. Então, isso assim, é um apoio bastante interessante que a OAB vem desempenhando. Senador, eu lhe pergunto, o ano passado, todo esse vendaval, e vai passar, claro, o que é que você acha que vai ficar disso na prática? O que é que vai ficar? O que é que vai continuar sendo utilizado, por exemplo? Você tem ideia disso? Você tem lido alguma coisa sobre isso? Eu tenho uma ideia, assim. Veja, acho que o teletrabalho, ele é irreversível. Deve ter um disciplinamento de alguns dias presenciais, mas que o teletrabalho, ele é irreversível e mais, ele demonstra ser bastante produtivo. Eu lhe digo que hoje eu trabalho mais com teletrabalho do que de forma presencial. Então, assim, fora, por exemplo, tanto o magistrado como o advogado, o desembargador, nesse deslocamento que se faz ao fórum ou ao tribunal, para se começar as audiências, se perde muito tempo. No trânsito, tem as intercorrências, enfim. Então, assim, eu acho que essa questão do teletrabalho, ela é irreversível e mais. Nas audiências em que você faz por videoconferência, ela está lá gravada, você não precisa digitar ata, você não precisa absolutamente. Então, acho que isso é um avanço e que a gente vai ter muito o que ganhar, sim. Né? Vamos ver aí como é que vai terminar tudo isso. A minha preocupação hoje, meu caro Tenório, é tentar vislumbrar como é que nós vamos terminar isso aí. Como é que nós vamos? Porque as informações são desencontradas, as mais diversas, nesse país imenso. E uma coisa que eu sinto, por exemplo, existe um país chamado Índia. Eu não vejo noticiário falar da Índia. A Índia tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes.
E o vírus chegou por lá. E como é que esse povo resolveu o problema? E a gente não consegue resolver. Você acha que está havendo muita incompetência aqui no nosso país? Olha, eu acho que... Honestamente, ninguém está falando mal de ninguém aqui. Não, Mas o gestor, ele como tal, ele pode ser alvo de crítica. Claro que é uma crítica, não é uma crítica no sentido de destruir, é uma crítica no sentido de ver o erro, o equívoco e apontar o equívoco. Eu acho, honestamente, que os nossos gestores são... O que é a sua opinião? Veja, essa pandemia está trazendo alguns ensinamentos bem importantes. Tudo é novo nela. Então, alguns equívocos que eu particularmente acho que aconteceram, equívocos, primeiro, a informação. A população fica todo o tempo atordoada com a informação e desinformação ao mesmo tempo. Eu, particularmente, quando comecei o meu tratamento, fiquei em dúvida se tomava ou não tomava a medicação que foi ministrada, mas tomei sim, e estou bem, graças a Deus, tomei. Você acha que foi essa medicação? Eu acredito que sim. Vamos dizer o nome dela? Pode dizer, é cloroquina, né? Eu tomei hidroxicloroquina, tomei azitromicina, e depois me foi explicado que eu tinha que prevenir a segunda etapa da doença para evitar eu ser entubado, enfim. Eu não quero aprofundar muito, eu quero pegar o segundo segmento para tratar especificamente disso, entendeu? Mas essa informação que você falou é uma informação deficiente? Eu acho que é deficiente e ela, infelizmente, tomou um rumo, digamos assim, um rumo político. Político, né? E assim, um determinado grupo disse se tomar essa medicação é de um grupo, se tomar de outro é de outro. Então, isso é muito ruim. O que a gente tem que ter em mente é o melhor para o paciente. Claro. Aliás, esse é o desiderado do médico. Esse é o desiderado do médico. Né? E mais, está lá no Código de Ética Médica que o médico tem que procurar o melhor para o paciente. Então, assim, eu realmente, a minha grande preocupação é tão somente a recuperação do paciente. Não vou pelo esse viés político. O meu caro Tenório, esse desbordar para o lado político realmente é um negócio catastrófico. Entretanto, mais catastrófico do que esse enfrentamento ideológico é a malversação do dinheiro público em plena pandemia, rapaz. A gente ouve... Às vezes eu chego até a me questionar, será que é verdade isso, rapaz? Olha, será que o gestor, quando eu digo gestor, porque ele é quem autoriza o ordenador de despesa. Aí eu pergunto a você, será que é verdade que o indivíduo deixa de servir ao seu semelhante para subtrair o dinheiro e levar o doente para o precipício, levar a comunidade para o precipício? A minha cabeça, meu caro, ela entra em confusão, porque eu não consigo, porque o psicopata tudo bem, o psicopata ele não conhece uma palavra chamada semelhante, o psicopata não conhece, mas e a gente está tratando com psicopatas? Pois é. Como é que você vê isso? É uma situação muito delicada. Eu estou dizendo isso, porque você é um sujeito bem formado moralmente, eu conheço você, conheço seus irmãos, conheço a sua origem. Você é um cara bem formado. Você não fica indignado com isso não, né, mano? Com certeza. Veja, você fazer isso com a população que, numa época de pandemia, e você se locupletar, e você... pela própria... tirar vantagem em prejuízo do outro? E tem um detalhe, veja, pelos decretos de calamidade, você fica dispensado de licitação, e aí você pensar em levar vantagem em recursos públicos em detrimento da população é uma deformação moral muito grande. Muito grande e mais, eu não diria nem só o desvio de recurso, mas eu digo também em você adotar uma política de tratamento à população
com outros interesses que não seja a própria cura ou a própria proteção à população, para poder tirar vantagem política e financeira. Então, isso é terrível, não é? Não sei como é que a pessoa consegue dormir. Como é que consegue fechar os olhos e dormir? Sem tomar o Rivotril. Sem tomar pelo menos dois vidrinhos de Rivotril. Eu gosto muito de um direcionamento de João Pessoa. Foi daquela época, nosso presidente aqui da Paraíba. Ele, no seu discurso de posse, ele disse que, eu gosto muito da expressão dele, ele disse que ele chegava à Paraíba, mas a intenção dele era trazer para o povo o maior bem possível. Repare só, coisa bonita. Chego para governar a Paraíba, com a finalidade, com o sentido de causar, determinar na população o maior bem possível. Eu acho tão bonito isso. Eu acho que todo indivíduo, desde o vereador mais humilde até o chefe do executivo mais importante, devia ter isso. Eu vou assumir aqui com o governador do Estado. Qual é o sentido teleológico da minha dinâmica, do meu direcionamento? É causar ou determinar o melhor, ou trazer o melhor bem possível para o povo. Quando eu vejo um indivíduo fugir disso, eu só tenho uma expressão: pelo amor de Deus. E uma outra coisa, eu estou dizendo isso aqui com a maior tranquilidade. Eu acho que as leis penais que nós temos aí são aquelas para serem aplicadas em tempos normais. Em tempos como o que nós estamos vivendo, há de ser uma legislação diferenciada. Né? Eu falei aqui outro dia num programa, falei da norma penal em branco. Eu estou afastado do direito penal há muito tempo. Mas existe a chamada norma penal em branco, que justamente ela vem com a descrição, mas o conteúdo dela sancionatório é para aquela situação específica. Como é que você vê isso? Esses caras não podem ser julgados com a legislação normal. Eu assim, também não atuo... Você lembra de norma penal em branco, mas isso aí a gente vê na faculdade. Isso. Mas eu me lembro aquela teoria tridimensional de Miguel Reale, que ele fala que o direito é fato, é norma e é valor. Então, a valoração diante do fato e do tempo, é claro que ela tem que ser aplicada de forma diferenciada. Se você está em uma época de pandemia, em que essa pandemia, além de trazer as consequências à saúde física e mental, também traz uma consequência muito grave à saúde financeira de todos, que tem gente que não está produzindo absolutamente nada. Então, você, diante dessa tragédia que nós estamos passando, e você conseguir se locupletar e ficar com recursos, é realmente uma atitude que deve ter uma majoração. Deve ser, o enfrentamento deve ser diferente. Você vê, estou aqui comentando porque isso está nos jornais. O governador do Rio de Janeiro, um homem com origem militar, depois ingressou na magistratura e foi alçado pelo povo ao elevado e digníssimo cargo de governador do estado do Rio. Eu tenho a impressão que ele não chega ao final do mandato, não, viu? O impeachment pega ele logo. Me parece que está sendo desenhado essa... Meu amigo, e outra coisa, são imputações gravíssimas. E o cidadão fica com uma linha de argumentação frágil, eu chamo de uma argumentação gelatinosa, sem consistência. Na verdade, então nós estamos... Pelo grau da importância do cargo e pelo grau de recursos e do que se move, deveria ter uma... Isso dá até uma depressãozinha no indivíduo, né? A gente fica Há dias em que triste. Né? Porque nós temos um grande jornal aqui. O restante fica, na realidade, o Jornal da Globo, o Bom Dia Brasil, é pesado, né? Eles vão, eles investigam. Agora mesmo eles estão... Você vê, né? O rapaz foi tomar posse, meu amigo, ministro da Educação. O cara é um serial de mentira, né? Tudo do cara era mentira, pô. Quer dizer, um indivíduo daquele, um senhor, um cidadão daquele.
às vezes sem ter aquele status, o cara diz que tem. A minha cabeça não está acostumada a isso, não. Eu fui aluno da dona Dina, lá na Comedor Leão, no começo da década de 60, comecei pela mão dela, era palmatória velha, não tinha negócio de conversa, não. Aí eu vou me acostumar com um negócio desse. Cara, rapaz, você tem o doutorado? Tenho, aí vem o outro. Não, nunca teve doutorado, não, por aí vai. Olha, Tenório, realmente tem muito. O nosso país tem uma frase assim: o Brasil não é para amadores. Eu não sei se é para amadores ou profissionais, eu sei que é muito complicado. E isso a gente fica. Vamos fazer uma pausa rápida e eu quero retornar com você, meu caríssimo Tenório, tratando especificamente da questão de saúde e também do mal que se abateu sobre você. E claro que nessas conversas, nesse enfrentamento, a gente chama aqui a colar uma ponderação jurídica para você explicar, principalmente essa questão dos planos de saúde. Quer saber como é que eles estão se comportando. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo, não saiam daí porque nós voltamos já. Muito obrigado.